Pode ir. Que Bíblia é essa aí? Cadê outra cara? Deixa eu ver. Samuel, cadê o Samuel? Você tá aqui, Samuel, desse lado aqui, ó. Pode dar. Baixa um pouquinho, Samuel. Aí. Já. Agora, pega aí minha Bíblia, Samuel. Esse áudio tá sentindo que não tá mais me ajudando muito, não. Por quê? Não sei. Pai do Senhor, meus irmãos, amigos, todos vocês que nos acompanham por esta live, Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos e amigos em nome de Jesus. Com vocês, missionário Ângelo Máximo, pastor da Assembleia de Deus no campo Palmeira de Cima. Queremos compartilhar com vocês nesta noite parte da reunião em família. Nesse momento nós estaremos adorando a Deus e orando por todo o povo de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que nos acompanha pelo Facebook, compartilhe com seus amigos e irmãos. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos orar, né? Ora, Josué. Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradecemos, Pai, por mais uma vez que estamos aqui na tua casa, meu Deus, nossa casa, para te agradecermos, Pai, para fazermos esse culto em gratidão a Ti, meu Deus. Nos abençoa, nos guarda, queremos fazer isso frequentemente. Nos abençoe em tua presença, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com a irmã Natália. Quer pedir mim? Manda ver os dois. Ai, puxa mim. Você quer? Passa ver os dois. Eu errei quando eu disse tudo. Bora. No céu Não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Pra Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Para
vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. De toda a cidade, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Do céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá morto não vou me encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais rastros com Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as cidades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Qual é o outro? 17. Nas horas Que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim, Jesus me convida, que eu sofra assim, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando o véu, o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido da brisa ao lago, da ave o caminho de doce amor. Me falam sentidos, acordes do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh, que luz sem véu, Jesus me revela, mistério do céu. Hein? Vamos ler a palavra do Senhor em João, capítulo 3, versículos 1 da nossa meditação. João, capítulo 3. Tem direito a relato.
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. 2. Este foi ter noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrada no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e é nascido do Espírito Santo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. 10. Jesus respondeu-lhe e disse: Tu és o mestre de Israel e não sabes disso? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis as coisas terrestres, não crereis. Como crereis e vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, mas não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar com Jeremias e depois de o Jeremias orar, nós iremos orar com Samuel. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos aqui, Senhor, dando a presença para te agradecer, Senhor. Senhor, abençoe essa palavra, Senhor, que já tinha lido, Senhor, agora. Senhor, abençoe nossa família, Senhor, que está fazendo aqui o culto doméstico agora, Senhor. Eu te peço por fé e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Olha, Samuel. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor, por nós estar aqui, Deus, reunir, Senhor, na casa, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, em culto doméstico, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para te agradecer, Deus, por tudo aqui, Deus, que nos tem dado, Senhor. Pela vitória, Deus, que o Senhor nos tem dado, Senhor. Oh, Deus, nós estamos aqui, Deus. Abençoe a família que estão reunidos, Senhor, nesse culto doméstico, Senhor. Nós louvamos, Deus, os meus hinos, Senhor. O teu servo, Senhor, lê a tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para te agradecer por um momento, Senhor. Amém. Meus irmãos e amigos, o irmão Jeremias vai louvar Deus com o hino, né, Jeremias? Pega ali o tablet para baixar ali o playback agora para tu cantar,
Irmão Jeremias vai estar louvando a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que estará assistindo depois, possivelmente esta live, que Deus abençoe sua vida, sua família. E a gente entende que o caminho é este, reunir a família para buscar a Deus, nesta época difícil de pandemia, onde a mortandade está espalhada no planeta. Precisamos orar com a nossa família, pelos nossos vizinhos, amigos, irmãos na igreja, orar pelas nossas vidas, para que Deus nos guarde no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia. Nesse momento, o irmão Jeremias vai vir para cá, a irmã Radassa vai para ali, e o irmão Jeremias vai estar louvando a Deus aqui, né? O hino. Está em pé mesmo. Vamos ouvir o irmão Jeremias louvar a Deus. Aumenta mais, né? Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na descrença sobre o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, ele não falha. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo ele trabalha. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Vamos cantar outro agora. Todo mundo. Minha mão, deixa eu ver. 127. 127. O Senhor da seiva está chamando. O Senhor da seiva está. O Senhor da seiva está chamando. Quem cair por mim a procurar. Alma que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra tenda teu andar. O profeta Deus se aproximando, considera-se o pecador. Outro. Porque ele. José, E é isso? primeiro e você. Já quinto aí, que é muito bom. Você. Número. É 545. 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra te salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o
vez. Porque não dá pra ver o bebê, a gente. O bebê é diferente. Show de graça. Eita. Pra terceira vez, ela tá mudando. Essa letra mudou, assim, então a gente pode cantar. Deus prometeu com certeza chuva de graça. 2 anos vai cantar. É mesmo? Olha, meu. Ah, ao invés de você cantar, tem que cantar eu mesmo. Ela atrapalha. Vai, vê se ele tem calma. Deus prometeu com certeza, chuva de graça manda. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos é concedido o Santo Consolador, de plena paz dos enchidos, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor. Dá-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Fazes de servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Mais um? Vimos aí as tentativas do irmão Jeremias para louvar a Deus. Só me encantação. Nesse momento está chovendo. E nós iremos meditar um pouco no que aconteceu na conversa de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos, Jeremias? Era um dos céus de judeus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que Nicodemos era um dos pastores auxiliar de uma grande denominação, uma denominação nacional de renome. Então, Nicodemos seria o que hoje nós chamaríamos de um pastor auxiliar, porém um dos pastores de grande influência entre o povo judeu.
Versículo 2 diz que ele foi à noite ter com Jesus. E disse-lhe: Mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quando Nicodemos faz esta referência dizendo nós sabemos, ele não está se referindo aos discípulos que cada mestre em Israel tinha. Não. Cada fariseu tinha um grupo de pessoas pelo qual era estimado, pelo qual era seguido, e Nicodemos também tinha os seus admiradores. Mas quando ele faz esta referência, ele não faz referência a... Deixa eu aqui assim. Ele não faz referência aos seus discípulos. Nicodemos faz referência aos outros fariseus que também eram mestres. Então eles tinham conhecimento que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Por que, Josué? Por causa do milagre que está fazendo, os sinais. Tá? Nos dias de Nicodemos, depois da morte de João Batista, vítima da fúria da cunhada de Herodes e executado por ordem de Herodes, Jesus se levanta como grande pregador e o maior evangelista de todas as épocas. E o ministério de Jesus foi acompanhado por sinais, prodígios e milagres extraordinários, como nunca antes havia acontecido em Israel. E pelas escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, pois na época só tinha os 39 livros da Antiga Aliança, era a Torá ou as Escrituras, como assim era mencionado. Eles sabiam pelos livros proféticos que aquela personagem do tempo presente não era outro, a não ser o Messias, o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus tinha vindo da parte de Deus, porque nem mesmo João Batista operou os sinais e milagres que Jesus Cristo estava operando naqueles dias. E com certeza houve alguma reunião ou conversa entre a liderança judaica, da qual Nicodemos participou. Por isso ele diz a Jesus: nós sabemos, nós somos conscientes, nós temos a certeza que foi Deus que enviou você para cá. Ninguém pode fazer estas coisas que tu faz se não tiver a aprovação de Deus. O Senhor é um homem aprovado por Deus e nós sabemos disso. Agora, o problema dos fariseus é o problema de muita gente nos dias atuais. O medo de perder status, o medo
de perder os aplausos, o medo de perder a força política e religiosa. Eles estavam acostumados com uma vida socialmente cheia de privilégios, privilégios nas praças, privilégios nos grandes banquetes, e recebiam os primeiros lugares no meio da sociedade. Eram respeitados e temidos pelas pessoas, brincavam com dinheiro. E agora o Senhor Jesus Cristo, como um pregador avivalista, estava batendo de frente com um desvio espiritual, com um desvio doutrinário. Jesus estava batendo de frente com as doutrinas ensinadas, mal interpretadas e não vivenciadas pelos fariseus. A semelhança dos dias atuais, quando vemos pessoas vestidas de autoridade religiosa, que não aceita serem contrariados e nem aceita quando são interrogados concernente às doutrinas da palavra de Deus. Nicodemos fala para Jesus: nós sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém, nem um fariseu, nem os saduceus, nem os zelotes, nenhum mestre das sinagogas, ninguém fazia o que Jesus realizava naqueles dias. E por que eles não faziam? Porque eles não tinham a aprovação de Deus. Deus não aprovava aquilo que os sacerdotes e fariseus faziam. Na verdade, era uma cúpula de sanguinários, de assassinos, vestidos com roupas de autoridades espirituais. Porém, homens fracassados, destruídos e vencidos pela prostituição, pela cobiça, pelo apego ao dinheiro, pela idolatria ao grande templo, homens vencidos pela cobiça financeira, homens vencidos pelos aplausos humanos, vencidos pelas ofertas de Herodes e de tantos outros iníquos daquela época. A semelhança de muitos pastores, evangelistas, missionários dos nossos dias, que se vendem por barganha e que não executam as obras de Deus como é para ser executado, e para fugirem das responsabilidades, tem até coragem de profetizar em nome de Deus, sem Deus ter mandado. Nicodemos revela estas verdades. Aprendemos no versículo 3 que o Senhor Jesus Cristo, diferente
dos líderes religiosos da época não deixava se levar por elogios humanos, não deixava se levar pelos aplausos humanos, não se deixava levar pela idolatria do homem. Pelo contrário, toda honra e toda glória Jesus destinava ao Pai que estava nos céus. E no 3, Jesus Cristo diz: a isto que Nicodemos havia falado antes. E respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus foi sucinto em suas palavras. Jesus não ia por arrodeios, não criava atalhos nas suas mensagens para satisfazer o ego dos homens. Não. Jesus também não estava cobiçando uma posição religiosa entre os fariseus e nem pretendia sentar as cadeiras acadêmicas que fazia parte os 70 anciãos naquela época. Não. Jesus não tinha esta preocupação. Jesus não tinha o ponto fraco de muitos pregadores, que é se deixar levar pelos elogios. Jesus não se deixava levar pelo engano da persuasão dos religiosos, como muitos crentes se deixam levar, a ponto até de abandonar as suas igrejas de origem e se venderem para outros ministérios. Não, Jesus não tinha essa fraqueza. O alvo de Jesus era ganhar vida para o reino de Deus. E Jesus só tinha uma mensagem para o pecador. Ainda que esse pecador fosse um teólogo, ainda que esse pecador fosse um expositor das Escrituras, a mensagem de Jesus era apontando o céu. Por isso ele diz: ninguém que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos no versículo 4 observar um detalhe. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno, nascer a segunda vez? Nessas palavras de Nicodemos, ele se faz de matuto. Ele se faz de desentendido. E leva a Jesus uma pergunta que nem mesmo um doente mental faria. Nem um insano faria a mesma pergunta. De um homem grande voltar a entrar na barriga da mãe e nascer a segunda vez. Nicodemos se faz de desentendido, assim como muitas pessoas hoje nas igrejas se faz de desentendido, se faz de moco, de surdo, no que diz respeito às observâncias, às doutrinas da palavra de Deus. Muito se faz de desinformados, principalmente aqueles que se desviaram e aqueles que se recusam a aceitar a Jesus por fazer parte de uma religião mundana
e desassociada do reino de Deus, para não perder muitos privilégios, perder amigos, perder oportunidades na vida secular. Muito se faz de desentendido aos apelos do Evangelho, que nos convida ao arrependimento, a uma mudança de vida. No versículo 5, Jesus Cristo responde: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água, Jesus está se referindo à sua palavra, aquilo que as Escrituras transmitem aos nossos corações para a nossa salvação. E então Jesus Cristo diz: quem não nascer da água, quem não for regenerado, transformado pela palavra, pela ação do Espírito de Deus, não pode entrar no reino dos céus. Então você que está nos assistindo, talvez não nesse momento que estou fazendo esta live, mas posteriormente, entenda uma coisa: se você não tiver em conexão com as Escrituras, vivendo sob os domínios do Espírito Santo, você pode ter acesso a muitos lugares nesta vida, menos no reino dos céus. Nós, os homens, precisamos sermos transformados, restaurados, à luz da palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo. Só essas duas maneiras de nós sermos restaurados e restituídos legitimamente a Deus. Pelo novo nascimento, pela regeneração promovida pela palavra e pela uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos. Essa palavra vos quer dizer vocês, nascer de novo. Importa, é necessário que vocês passem pelo novo nascimento. Jesus via que Nicodemos tinha sede de salvação. Muitas vezes as pessoas têm sede de ser salvo, mas por causa do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos, dos amigos, por causa muitas vezes de uma porta de emprego que pode levar você a uma vida devassa, às vezes para suprir as necessidades do custo dos seus vícios. Muitos não querem passar pelo processo do novo nascimento para entrar no reino dos céus. E o tempo vai se passando. Jesus mostra para Nicodemos que estava tudo perfeito entre os fariseus. Eles criam nas leis, nos costumes, tinham suas éticas, as cadeiras do sinédrio estavam todas preenchidas, tinham apoio do governo, eram líderes que, de certa forma, tinham uma grande responsabilidade religiosa de representar a Deus, embora não representassem nada a Deus. Mas Jesus deixa claro que para eles entrar no reino de Deus precisavam nascer de novo. E é porque esses fariseus, eles não faziam o que muitos crentes hoje fazem. Eles não bebiam,
não fumavam, eles não iam para motel com a mulher alheia, com o marido alheio, eles não pegavam o cartão dos pais e faziam a compra em nome dos pais, deixando aí as dívidas. Eles não mandavam matar ninguém. Hoje nós temos visto até mulher de pastor mandar matar o mesmo, em nome da fé e em nome de Deus. Como foi o caso que aconteceu recentemente com a Flor de Lis e o pastor Anderson, que morreu com mais de 30 tiros. Não, os fariseus não faziam isso. Eles não usavam o WhatsApp para cantar as filhas alheias, não aceitavam a homossexualidade no meio deles. Não. Hoje nós sabemos que tem até as igrejas de homossexuais. Nada disso Nicodemos fazia, e nem muitos dos fariseus entre eles. Mas nem por isso estavam aptos a entrar no reino dos céus. Precisavam nascer de novo. E aí Jesus diz que o que não é nascido da carne é carne. E aqui não tem nada a ver com a biologia, a reprodução humana. Jesus está falando de uma natureza decaída, pecaminosa. Embora religiosos, mas eram carnais. Eles cultivavam o ódio. Eles cultivavam o rancor, a ira, a inveja. Se vendiam. Tudo isso acontecia. Obras da carne, como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, aonde o apóstolo Paulo vai explicar sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Versículo 7, Jesus deixa bem claro: não te admires de eu te dizer, importa vocês nascerem de novo. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos que fazer uma revisão e recapitular o nosso conceito de fé, o nosso conceito de cristianismo. Cristianismo barato, um cristianismo sem compromisso, um cristianismo que não exige que nós venhamos nos congregar, um cristianismo que não exige a nossa mudança de atitude, mudança em nosso interior e mudança no nosso exterior. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos voltar ao caminho do arrependimento, pedir misericórdia ao Senhor, como ele diz a uma das 7 igrejas: tenho, porém, contra ti que tu abandonaste o teu primeiro sentimento, o teu primeiro amor. E isso a gente vê pelo fruto que a pessoa pratica nos dias atuais. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito.
Então Nicodemos perguntou: como pode suceder isto? E acudiu Jesus. Esse termo acudiu quer dizer Jesus o ajudou. As palavras de Jesus foi muito forte. Nicodemos perdeu a estabilidade religiosa. Ele passa agora a ver que a ficha caiu. E agora ele se preocupa com a vida eterna, com a salvação de sua vida. Por isso ele pergunta: e como é que pode ser isto? É o primeiro sinal daqueles que estão preocupados com o reino dos céus. É querer saber como fazer para agradar a Deus. Diferente de muitos dos nossos dias, que servem a Deus a seu bel prazer, são insubordinados às doutrinas, insubordinados às suas lideranças espirituais, não aceitam o conselho, não se arrependem, não dão o braço a torcer. Mas quem tem preocupação com a vida eterna quer saber como é que isso pode ser. Jesus o acudiu. Jesus sentiu dó, compaixão daquele líder religioso, tão respeitado entre a membresia das sinagogas, tão interessado nas leis de Deus, porém sem entendimento. E aí no versículo 10, Jesus diz: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. Jesus sentiu a dor de Nicodemos, um líder, um mestre, professor do Antigo Testamento, tinha resposta para tudo e para todos, só não tinha resposta para as suas indagações espirituais. Por isso que Jesus o ajudou. Nós iremos parar por aqui. Amanhã, se Deus nos der graça, nós continuaremos a partir do versículo 11 de João, capítulo 3. Deus abençoe a todos. Você que posteriormente, depois desta live, você estará assistindo, compartilhe esta live com alguém. Eu acredito que no nosso Piauí e fora dele, pelo menos para uma pessoa, essas palavras terão um grande significado. Deus abençoe. Fique com Deus.